E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol. Bom, amigos, boa noite. Nós estamos então fazendo a nossa exposição de hoje gravada e ao mesmo tempo aqui presencial, então por isso eu vou falar olhando aqui para o notebook. Hoje o nosso tema então vai ser os duelos atuais. Este item está no capítulo 12 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 11 a 16. Então, nós temos lá várias reflexões sobre as questões dos duelos, né? Mas nós vamos tentar puxar hoje este assunto mais para a nossa atualidade, vendo o que a gente pode trazer desses conceitos que eles nos trazem lá para a nossa atualidade agora. Então, o duelo é uma figura, né, muito típica na história da humanidade, como todos nós já refletimos em algum momento dos nossos estudos, aí desde criança, né? Era uma prática muito violenta e injusta. Por muito tempo, as legislações, elas admitiram, inclusive, isso, né? E era classificado como um genuíno resquício da barbaridade. Então, assim nos trazem os amigos no Evangelho segundo o Espiritismo. Sua lógica era de que a honra se lavava com sangue. Mas, felizmente, né? Os duelos se tornaram cada vez mais raros e são vistos ainda de tempos em tempos dolorosos exemplos. O número deles não é comparável ao que era antigamente. Então, se a gente for fazer um histórico, né, até aqui, a gente vê nos livros de história, vê nos filmes que ainda nos trazem todos aqueles duelos que eram movidos muitas vezes pela questão de honra, né, aquela coisa de eu tenho essa honra, o direito, né, de honrar aquele ato injusto que eu entendi injusto na minha vida, então eu te convido para um duelo. E aí, né, quem sobreviver é o vencedor do duelo. Graças a Deus nós não temos mais isso tão frequentemente, mas ainda por vezes a gente vê, né, no nosso noticiário, a gente vê as situações do dia a dia, em que infelizmente ainda acontecem verdadeiros duelos, né, pessoas que se vingam em virtude de situações acontecidas ou na família, né, geralmente problemas familiares, e aí a pessoa vai lá, né, e se vinga, né, e pratica o homicídio, o assassinato de um irmão, e muitas vezes até acaba se suicidando depois, né. Então, são os duelos que ainda vemos, infelizmente, movidos por esse intuito, muitas vezes, do desejo de se vingar, entendendo isso como algo que seria um benefício, né, do qual sairia vitorioso. Infelizmente, nós sabemos que isso não é verdade, né, o duelo nunca vai ser um ato bom, o assassinato de alguém nunca vai ser um gesto bom e não se justifica de forma alguma. Mas o Evangelho no segundo o Espiritismo nos faz refletir, então, o que seria verdadeiramente esse duelo. Seria uma legítima defesa, como se justificava antigamente? Um ato de coragem e desprezo pela vida? Um meio de resolver disputas pela força? É um fator de honra e grandeza diante dos homens? Isso também era bem visto, né, outrora, como um ato de grandeza, de superioridade, aquele que saía como vencedor do duelo, né, era como uma premiação ter vencido. E aí o duelo, ele é o olho por olho e o dente por dente, né? Algo acontece que eu não concordo, alguém fez algo contra mim, eu vou lá e resolvo na mesma moeda, ou de forma ainda mais cruel. Seria um pretenso juízo divino, né? Justificaria-se, pois eu teria direito a praticar aquele ato? E no Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos dizer que nada disso. Ele é, na verdade, um resquício de barbárie. É uma prova de covardia moral. É uma forma de prorrogar as disputas além túmulo. Então, a gente sabe que aquilo que a gente não resolver aqui,
né? Ainda mais se a gente provocar o desencarne de alguém em virtude deste duelo, né? Seja ele o tipo que for, nós iremos prorrogar esse nosso desencontro, né? Essa nossa briga além desta vida, e continuaremos com esse desentendimento e teremos que um dia nos acertar. Ainda o Evangelho nos diz que, na verdade, esses atos são atos de desonra e pequenez espiritual. Devemos, na verdade, agir conforme Jesus nos disse, apresentar a outra face. E a gente pensar, então dar o outro lado, né? Para ser batido, para ser castigado. Muito pelo contrário, Jesus vem nos ensinar a dar a face contrária, a face do amor, da paz, do equilíbrio, né? De não revidar aquele ato rebelde ou aquele ato ruim que alguém praticou contra nós. E também é uma extrema falta de juízo diante de Deus, pois sabemos que nós mesmos teremos que responder depois por esse ato cometido. Nos duelos que a gente vivenciou, né, no nosso passado, na nossa história, o Evangelho vem nos trazer que para o duelista, então, aquele que convidava para o duelo o outro, é classificado como um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque ele está seguro do golpe que dará. Já o adversário, aquele que aceita duelar, quase certo de sucumbir em razão da sua fraqueza e da sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Então, podemos, trazendo isso aqui para os nossos dias atuais, quantas vezes aceitamos uma provocação de uma briga de alguém, né? Porque entramos na briga, né? Aquela coisa, né? Tem até ditados populares, né? Damos tudo para não entrar, mas quando entramos não saímos. Por que a gente entra nesse tipo de situação e a gente topa entrar na mesma vibração do outro? E muitas vezes, de um desentendimento simples, que parecia simples, se torna em verdadeiros homicídios realmente, né? Quantas brigas começam de discussões bobas, que depois aqueles que vivenciaram ali não sabem nem explicar como que aconteceu tamanha atrocidade, né? De mortes, de situações horríveis que presenciamos, porque demos aquele primeiro momento, né? Aceitamos aquela primeira provocação e entramos na mesma onda negativa do outro. Mas, trazendo para hoje, os duelos modernos que vivenciamos são tantos, né? Temos duelos que combatemos em busca de poder, em busca de disputa de um cargo, em busca de vaidade, né? De querermos sempre aquele corpo ideal, aquele corpo que não envelhece nunca, né? E a partir daí entramos em muitos e muitos duelos com a sociedade, conosco mesmo, né? Muitas vezes nos expomos até a procedimentos muito evasivos, e todos os demais duelos que vivenciamos nas famílias, né? Aqui uma das imagens simboliza essas brigas, né, que temos nas nossas famílias, os nossos familiares. E aí também temos os duelos de povos a povos, que são as guerras civis, que ainda, infelizmente, ainda vivenciamos hoje, né? Vários países ainda a gente vivencia isso. Então, cada um de nós refletir em quais duelos, né? Pelo que estamos duelando, com qual objetivo, o que está nos movendo, vale a pena entrar nessa mesma vibração do outro, porque a gente só duela se um, né, convida e o outro aceita. Se o outro não aceita, acabou o duelo, né? Porque a gente mostra uma outra face e a partir dali a gente não briga mais, né? A gente ignora aquela fala, a gente ignora a violência, a gente age dando outra face como Jesus nos ensinou. Então, muitos são os duelos no nosso cotidiano atual. E eles ocorrem, em maior parte das vezes, pela nossa falta de humildade. Então, nos tornamos pessoas difíceis de conviver, não aceitamos as opiniões dos outros, os pensamentos contrários aos nossos. Quantos duelos que nos metemos, né? Que nos colocamos em situações, às vezes, muito difíceis, só porque não aceitamos o pensamento do outro que era contrário ao nosso. E às vezes nem quer dizer que nós tínhamos razão, mas nós tínhamos que demonstrar que o nosso pensamento era contrário ao dele. E por isso entramos em duelos. E aí vemos, né, alguns exemplos que eles nos trazem aqui.
alguns tipos de duelos que vivenciamos hoje, de filhos com pais, né? Quantas famílias desestruturadas em verdadeiros duelos, que viraram verdadeiros inimigos, né? Muitos nem se falam por muitos anos, muitos não se falam mais nessa encarnação aqui. Irmãos com irmãos, maridos, esposas, duelos religiosos movidos por essa cegueira, né, por esse fanatismo. Quantos duelos religiosos às vezes nós mesmos não entramos, né, seja nas redes sociais para debater lá que eu não concordo com a opinião religiosa do outro, daí eu vou lá, boto a minha, e vira uma brigaiada, né, e vira uma discussão sem sentido, porque não leva a lugar nenhum, porque cada um tem a sua opinião. Duelos entre patrões e empregados, duelos entre a nossa razão e a emoção. Quantos duelos internos temos entre a nossa razão e emoção? Né? Podemos pensar também nesses duelos. Mas então, tendo em vista tudo isso aí e os tipos de duelos que cada um cabe refletir, que vivencia atualmente, como a gente deve proceder, como a gente deve pensar para não entrar nesse tipo de situação, nesse tipo de vibração? No Evangelho segundo o Espiritismo, Adolfo, bispo de Argel, nos deixa uma mensagem de que só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. Então, vemos que quando nós temos um objetivo maior, essas pequenas coisas do dia a dia, essas pequenas situações em que nos desvirtuam, uma pessoa que nos diz uma palavra amarga, alguém que nos calunia, alguém que vem falar áspero com nós, que vem brigar, né? Seja no nosso trabalho, nossa família, seja onde for, temos que ampliar, nos diz essa mensagem, a nossa visão e não pensar somente naquela situação ali vivenciada naquele momento, mas sim pensar nesse objetivo maior da nossa viagem, da nossa estada aqui na Terra, não nos deixando desvirtuar por aqueles simples momentos, que se ignorarmos, que se agirmos com mais amor, com mais paciência, né, seja respirando, seja deixando para um outro momento e falar com aquela pessoa novamente, deixamos de lado essas asperezas, como eles nos dizem aqui, do caminho, né, e voltamos para aquele nosso caminho reto, que é aquele que Jesus nos ensinou. Nesse sentido, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, também nos diz, no livro Canais da Vida, uma reflexão sobre a questão dos duelos atualmente. Ele diz assim, que realmente a nossa civilização, ela baniu os duelos das praças públicas. Vemos que era tão, né, destacado o duelo que eles aconteciam como verdadeiros espetáculos nas praças, né? E não mais vemos, então, as espadas, as embanhadas, suscitando aflição, ferimento e morte. Os códigos evoluídos reprimem hoje, então, né, aos povos mais cultos, essas semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, nos alerta Emmanuel, se as lâminas repousam ensarrilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes, arremessamos raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Olha o conceito que ele nos dá para esses pensamentos, para essas más vibrações que nós emitimos para o universo, para as pessoas com quem, né, duelamos nesse conceito atual de duelos. Então, é como um pensamento, né, que ele está totalmente deprimido, desvairado, né, fora do rumo correto a seguir. Então, tudo isso é movido por esses nossos sentimentos ainda inferiores, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e aí a gente joga, olha a expressão que ele usa, dardos envenenados. Então, aquele joguinho do dardo, né, mas a gente faz isso com o nosso pensamento, a gente joga, né, arremessa, literalmente, né, algo que toca no outro, que chega no outro, machuca o outro. Então, a importância de nós mantermos e pararmos, como ele diz aqui, né, de arremessar
esses raios de perturbação e indisciplina. Vejamos que aqui não é uma indisciplina no sentido material, é uma indisciplina mental, né? A gente é indisciplinado mentalmente e por isso a gente não consegue nem perceber muitas vezes quando a gente joga esses dardos em direção ao outro, né? Também, Joana de Ângeles nos deixa uma mensagem quanto a essa questão através da psicografia de Divaldo Franco no livro Jesus e Vida. Ela diz o seguinte: mas a criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações. Antigos hábitos do passado espiritual não desaparecem com facilidade. Orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, ódio, ressentimento são vícios que ainda pesam fundo na economia moral da humanidade. Esses sentimentos cruéis são a herança do que se viveu no pretérito remoto. Superá-los é o dever de todo homem comprometido com ideias de paz e redenção. Como visto, hoje não há mais duelos de vida e morte, mas as criaturas permanecem se digladiando por bobagens. Olha o conceito que a Joana de Ângeles vem nos trazer bem para a gente entender, né? Por bobagem. A gente sabe aquelas brigas que a gente diz assim, eu nem sei porque eu briguei, né? Mas era uma bobagem. A gente mesmo diz, a gente brigou por bobagem, né? Quantas vezes a gente briga com alguém e a gente usa essa expressão? Mas olha o motivo pelo qual a gente comete essas brigas. De novo, né? Todos aqueles nossos vícios e aqueles sentimentos que nós ainda temos que trabalhar em nós e que ainda são tão fortes. A nossa prepotência, né? Muitas vezes temos que mostrar para o outro que nós tínhamos razão. Então, a gente fica brigando indefinidamente por muitos e muitos dias só porque a gente tem que provar que nós é que tínhamos razão, né? O nosso o orgulho e o egoísmo, né? Que sempre estão vinculados às nossas más ações aqui na Terra. O ódio e o ressentimento. Como temos que trabalhar isso em nós? Porque tudo isso não faz mal só ao outro que a gente atinge, ele faz mal para nós, nos causa doenças, né? Nos faz ficar parado no tempo em termos de evolução, nos faz não progredir. Então, é o objetivo do homem, ela nos diz aqui, superar tudo isso, buscar superar. E como que a gente faz isso? Ela nos diz, comprometendo-nos com ideias de paz e redenção. Então, redenção, não importa que eu tinha razão, não importa que tu que tinha que vir me pedir desculpa, né, na minha concepção, né, eu vou lá e peço desculpa e a gente se acerta, eu vou lá no coração que a gente vai levar dali para frente. Então, esses duelos atuais, né, que nós temos que repensar como agir daqui para frente. E onde almejamos chegar, então? Também no Evangelho segundo o Espiritismo nos é deixada essa reflexão que, à medida que a gente for evoluindo, a palavra duelo não vai mais existir na nossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos senão a nobre rivalidade do bem. Então, chegará um tempo em que a gente terá evoluído tanto que duelo vai ser uma coisa lá, né, que nem a gente pensar agora lá nos Homens das Cavernas, assim, uma coisa bem, assim, que parece bem distante da nossa realidade, mas para isso a gente tem que incorporar o bem nas nossas ações. Temos que nos tornar melhores do que atualmente somos. Também Emmanuel nos diz nesse sentido que assim como as convenções impuseram esse repouso da espada, então, entre amigos, na obra da civilização, o Evangelho consolidará o serviço legítimo da educação espiritual. Então, nós vemos aqui, Emmanuel vem nos trazer aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz em tantas mensagens, que é a necessidade da nossa educação moral e espiritual. É ela que vai fazer com que a gente cada vez mais se distancie desses duelos que vivenciamos hoje,
É essa educação moral que vai nos transformar como seres e nos distanciar dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, e vai nos transformar em pessoas mais humildes, como Jesus nos ensinou, a perdoar mais, a compreender mais. Assim, Joana de Ângeles nos orienta, né? Cesse com o triste hábito de duelar e ofender, e passe a perdoar e compreender. Jesus é nosso exemplo maior de compreensão, de perdão, né? Diante de todas as aflições que nós provocamos nele naquela época, né? Que levaram ao desencarne dele, ele ainda pede o perdão a todos aqueles seus algozes, né? Todos aqueles que os feriram, compreendendo que eles não sabem o que fazem. Então, é claro que não estamos ainda no nível de Jesus, ao ponto de já ter essa evolução, mas é isso que necessitamos almejar, começando nas pequenas coisas do dia a dia. Então, numa questão mais prática, já indo para o encerramento da nossa reflexão de hoje, Divaldo Franco também nos traz no livro Palavras de Luz, né, que é uma questão de segundos, então, a gente felicitar a nossa vida ou infelicitá-la, né, toda ela. Vemos que é um segundo que nos leva, né, a dar o tiro, a praticar um ato cruel contra alguém, a falar uma palavra grosseira que pode nos levar a um desentendimento para toda essa encarnação ou para várias outras. Então, depende de nós nos vigiarmos. E é um treinamento, como ele nos diz aqui. É preciso um treinamento para que a gente chegue nessa evolução de conseguir não duelar mais no nosso cotidiano. E ele nos dá exemplos práticos de como fazer isso. Ele nos diz assim: comece com coisas pequenas. Ao invés de uma resposta grosseira, sorria. Não rebata provocações com alfinetadas. Ao invés disso, sorria. Como a gente gosta de dar alfinetadas, né? Quando a gente fala, eu dei uma alfinetada. Já uso essa expressão aqui porque é uma expressão comum nossa, né? A pessoa me falou tal coisa e daí eu aproveitei, né? E dei uma alfinetada. Quer dizer, resgatou lá uma coisa lá de 50 anos atrás, né? Para, como a gente diz, jogou na cara do outro, né? Para alimentar ainda mais aquela discussão, para provar que o outro não tem razão e que a gente que tem. Então, ele nos diz, não faça isso, né? Não façamos isso. Ao invés disso, sorria. De treinamento em treinamento, quando vier a agressão, saberemos agir e não reagir. Essa é a nossa tendência, reagir, né? Porque nós pensamos, não, alguém me falou um monte de absurdo, eu tenho que reagir. E ele nos diz, não, nós devemos agir. Mas agir numa outra face, né? Na face do amor. Então, retribua o mal com o bem, assim como Jesus nos disse, né? É amar os nossos inimigos. E amar os nossos inimigos, então, é não manter ódio, não ter rancor, não ter desejo de vingança. Sentir alegria ao socorrê-lo, não prejudicá-lo. Não se opor à reconciliação quando ele vier nos pedir perdão, aceitar o perdão dele e perdoar sempre. Aí sim estaremos retribuindo o mal com o bem, dando a outra face. Para encerrarmos, então, ficamos com essa reflexão de Santo Agostinho, que também no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz várias outras reflexões, para quem quiser depois se aprofundar. Ele nos diz assim: amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. Vemos o caminho, né? Para qualquer situação em que nos defrontarmos com alguém, né? Ao invés de duelarmos, vamos deixar de lado o ódio e buscar, né, o lado bom daquela situação, buscar sair daquela situação, silenciar, se afastar, sorrir, como Santo Agostinho nos orienta aqui, e assim que possível, perdoar, independente da situação e do que a pessoa nos disse ou nos fez. Por que devemos fazer isso? Emmanuel nos complementa dizendo que nós não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios
que em outras circunstâncias poderiam ser os nossos. Então, nos colocando na situação de que também somos seres errantes e que o erro dessa pessoa contra nós hoje, né, que vemos como contra nós hoje, pode ter sido o nosso próprio erro ontem com outra pessoa, ou será amanhã com outro. Então, todos nós estamos aqui, né, nesse caminho de evolução, errando e aprendendo. Que a gente fique, então, com essas reflexões para ensejar essa nossa busca, né, pelo aperfeiçoamento, pela evolução, pela educação moral, que não é fácil, pois é um caminho, como o Divaldo nos disse, é um treinamento, mas cada um de nós tem que dar o primeiro passo e querer fazê-lo na prática. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar.